Olá pessoal, estamos de volta com mais um quadro Pergunte à Casa do Direito, hoje recebendo o aluno Rafael Rodrigues, ele é do 8º período do curso de Direito aqui da Faculdade Unibalsas. Inclusive o Rafael é o nosso último entrevistado desta temporada do ano de 2021 aqui do nosso quadro Pergunte à Casa do Direito. E o tema que nós vamos falar hoje é sobre a união estável. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo aqui o nosso quadro Pergunte à Casa do Direito. Muito obrigado, Diego. É um prazer estar aqui podendo trazer esclarecimentos para a população sobre esse tema tão relevante. Vamos começar então com a primeira pergunta. Rafael, hoje a união estável é equiparada ao casamento pela Constituição Federal. O que isso representa efetivamente na vida das pessoas que vivem em união estável? Pois bem, a união estável, de fato, ela é equiparada ao casamento pela Constituição, inclusive isso já é algo pacífico entre os nossos tribunais. Na prática, o que isso vai implicar é justamente que alguns dos direitos e também alguns dos deveres próprios do casamento também vão ser aplicados aqui na união estável. Então, por exemplo, o dever de fidelidade, o dever de respeito, o dever de guarda, de sustento, de alimento dos filhos, que são deveres que os cônjuges, as pessoas casadas têm entre si, também vão ser aplicados aqui na união estável. E além disso, direitos sucessórios, direitos de herança, e até mesmo o direito de partilha de bens, no caso da união estável chegar ao fim, também vai ser aplicado aqui, que é uma coisa que não existe no namoro, mas aqui na união estável existe justamente por conta dessa equiparação da união estável ao casamento. Vamos para a nossa segunda pergunta. Rafael, quais os requisitos para se configurar a união estável? O simples fato de morar junto com aquela pessoa já se caracteriza uma união estável? Basicamente, para que se configure a união estável, a gente precisa que estejam presentes os requisitos da comunhão de vidas, da intenção de constituir família, da notoriedade, da estabilidade, da continuidade e também na existência de algum impedimento para o casamento. Na prática, isso vai dizer o quê? A intenção de constituir família é justamente no sentido de que tenha essa intenção de uma convivência mesmo, não necessariamente ter filhos, mas que tenha essa intenção de convivência. A estabilidade vai ser no sentido que seja um relacionamento que seja duradouro. Não tem um tempo certo para que você tenha ou não configurado a união estável, mas o juiz ele vai analisar em cada caso e vai ver essa questão de quanto tempo mais ou menos para que, de acordo com as circunstâncias, ele determine se a gente tem a estabilidade ou não nesse relacionamento. A continuidade também ela vem no sentido de ser um relacionamento contínuo, sem interrupções. É claro que podem haver brigas entre os companheiros, isso é normal, pode haver uma separação momentânea, depois uma reconciliação, mas essas brigas e essas separações não devem ser no sentido de que implique uma quebra da vida em comum, de fato. Por exemplo, uma separação que dure um ano, isso já desconfiguraria esse requisito da união estável, e a gente não teria ela caracterizada. E é claro, a inexistência do impedimento matrimonial. Por quê? Porque as pessoas que não podem casar, justamente por aquela questão da equiparação da união estável ao casamento, elas também não vão poder constituir uma união estável. Então, por exemplo, um tio e uma sobrinha que não podem casar, também não podem configurar união estável por conta desse impedimento. Perceba que a maioria desses requisitos, eles são muito subjetivos, porque na prática o juiz vai analisar, em cada caso concreto, de forma bem subjetiva, se estão presentes ou não esses requisitos, a partir das provas que são apresentadas. Respondendo à segunda pergunta sobre a necessidade de morar junto, quando a gente fala dessa convivência como se fossem casados, não é necessariamente no sentido de coabitar, ou seja, de morar juntos. Então a gente pode ter uma união estável em que o homem vive numa casa e a mulher em outra, e mesmo assim a gente tem a união estável. Eles não precisam morar juntos para que tenha configurado esse requisito. Eles precisam unicamente que a sociedade em geral veja eles como se fossem um casal, que seja algo público e notório. Na terceira pergunta, Rafael, qual o regime de bens próprio para as pessoas que vivem em união estável? Durante a união estável, em regra, é aplicado o regime que é chamado de regime de comunhão parcial de bens, que seria no sentido de que tudo que for adquirido ali durante a união seria de ambos os companheiros. Só que o que acontece? Isso é a regra geral. Os companheiros, se quiserem, podem firmar um contrato entre si,
prevendo algum outro tipo de regime, como de separação total de bens ou de comunhão universal. Mas se não tiver nenhum contrato, que é a maioria dos casos, geralmente as pessoas não pactuam união estável, não tem contrato, se não existe, a gente aplica esse regime da comunhão parcial de bens, que vai significar que tudo que for adquirido de forma onerosa pelo casal durante a união estável vai ser dividido no caso de haver alguma separação. E aí isso é uma questão que o juiz vai analisar geralmente na ação de dissolução de união estável. Ele vai analisar de quando a quando ele vai considerar o período que durou essa união estável para ele saber o que cada parte tem direito, qual seria a metade de cada um. Vamos agora para essa pergunta, ela é muito interessante porque ela veio de uma telespectadora. Preste muita atenção. Vivo com meu companheiro sob o mesmo teto há 5 anos. Tenho um filho e juntos compramos uma moto bis e um terreno. Quero me separar, mas ele alega que não vai dar em nada, porque os bens estão em nome dele e não somos casados e não tem nenhum documento de união estável estabelecido entre nós. Como procede isso, Rafael? Bom, essa questão é uma questão muito relevante e é muito recorrente. Nesse caso, o que você pode fazer é ajuizar uma ação chamada de ação declaratória de constituição e dissolução de união estável. Nessa ação, o juiz ele vai basicamente reconhecer que houve uma união estável e vai dissolver essa união estável. Então, ele vai reconhecer que houve uma união estável e que essa união estável chegou ao fim. Mesmo que não haja um documento, isso não é um empecilho. O juiz ele vai verificar aqueles requisitos que foram falados lá atrás para ele ver se realmente, naquele caso, eu tenho ou não tenho configurado essa união estável, justamente a partir das provas que vão ser apresentadas. E aí, nesse caso, pelo que você narra, pela existência de um filho, por morar junto, embora isso não seja um requisito da união estável, isso corrobora e provavelmente o juiz, quando for analisar o caso em si, ele vai realmente reconhecer que houve uma união estável. E aí, nessa própria decisão que ele reconhece a união estável, ele também vai dissolver ela. Ele vai dizer qual período que durou essa união estável, a partir das provas, e quando foi que ela chegou ao fim. Justamente com esse período que ele vai determinar, ele vai calcular quais são os seus direitos. Então, por exemplo, se vocês adquiriram uma moto, adquiriram um terreno durante esse período que ele considerar da união estável, você vai ter direito à metade da moto, metade do terreno, justamente porque a união estável ela é equiparada ao casamento e você tem o regime de comunhão parcial de bens. Mesmo que não tenha documento, o juiz reconhece isso a partir de provas que você vai apresentar ao processo. Agora vamos para a última e quinta pergunta. Rafael, o que pode ser utilizado como prova de uma união estável? Para comprovar a união estável, você pode utilizar os mais diversos meios de prova, justamente porque aqueles requisitos que a gente fala da união estável são requisitos um tanto quanto subjetivos, então o juiz ele vai analisar em cada caso. Então, por exemplo, você pode apresentar o fato de morarem juntos, comprovar que moram juntos, embora não seja um requisito. Você pode apresentar uma declaração de imposto de renda em que um dos companheiros conste como dependente do outro. Pode ser a existência de algum filho, embora não seja obrigatório, mas também é uma prova. Você pode trazer testemunhas que comprovem que era público, era notório, que a sociedade, a comunidade em si tinha conhecimento que vocês conviviam quase que como se fossem casados. Enfim, são os mais diversos meios de prova que você pode trazer ao processo justamente para comprovar aqueles requisitos que configuram a união estável. Rafael, eu te agradeço mais uma vez pela participação, realmente um tema muito importante, encerrando aqui com chaves de ouro o nosso quadro Pergunte à Casa do Direito, essa temporada deste ano. Muito obrigado, Diego. Foi um prazer participar aqui do quadro, principalmente com esse tema da união estável, que é um tema tão relevante, tantas pessoas vivem hoje em união estável e acaba tendo essas dúvidas, que são dúvidas realmente bem recorrentes, então é muito interessante estar aqui para esclarecer essas dúvidas. É isso aí, pessoal. Foi muito bom ter recebido vários estudantes, alunos do curso de Direito aqui da Faculdade Unibalsas, nesta temporada muito relevante aí do quadro Pergunte à Casa do Direito. E fique atento, que em 2022 nós estamos de volta.